A graça e a paz, igreja. Glória a Deus. Mais um domingo nós estamos juntos aqui para poder compartilhar a palavra do Senhor, trocar experiências, falar um pouco do grande amor que Deus tem por nós. Eu estou muito feliz essa manhã porque Deus me convocou para trazer essa palavra para a igreja e é algo que eu tenho vivido, é uma experiência que eu tenho tido com Deus a partir da leitura da Bíblia. Então eu me agradei muito pela oportunidade de compartilhar com os irmãos essa experiência. Desde que eu me converti, eu estou convertida há quase 10 anos, há uns 8 anos eu faço a leitura da Bíblia sistemática, anualmente, de Gênesis a Apocalipse. Então sempre eu vou fazendo a leitura ou por porções, ou de ordem cronológica, mas sempre eu faço a leitura anual. E esse ano eu decidi fazer a leitura especificamente por blocos de livros. Então eu leio Hebreus numa sentada só, leio um Evangelho numa sentada só, e isso me possibilita então ter uma visão ampla da Bíblia no todo, o que aquele livro quer dizer pra gente. Então eu vivi experiências muito legais esse ano na leitura, especialmente no Antigo Testamento, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Os profetas do Antigo Testamento me trouxeram tantas sensações boas na leitura. A gente não tem por hábito, quando vai ler a Bíblia, começar muito pelo Antigo Testamento. Eu escuto muitas pessoas dizendo, é muito difícil ler a Bíblia, o Antigo Testamento é muito difícil, a gente já cai logo para o Novo Testamento, para os Evangelhos, e acaba esquecendo um pouco, mas é tanta riqueza. E hoje eu quero falar com vocês especialmente sobre a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai. E para a gente falar sobre Deus Pai, é inevitável que a gente tenha que se reportar ao Antigo Testamento, né? Que é a presença de Deus o tempo todo ali no Antigo Testamento. Então, quando a gente faz essa leitura, especialmente dos profetas, os profetas menores, que eu vou citar alguns hoje, a gente só consegue enxergar o amor de Deus, a gente só consegue enxergar um pai zeloso, um pai cuidadoso, um pai que quer reeducar os seus filhos e restaurar. Reeducar os filhos e restaurar. A gente vê isso o tempo todo na passagem da Bíblia. A leitura da Bíblia é isso. Fala tudo sobre nós, mas fala muito mais sobre quem Deus é. Um Deus misericordioso, cheio de amor. Aquele povo do Antigo Testamento é o mesmo povo de hoje, somos nós. E aquele Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus zeloso que cuida de nós. Então, eu pude perceber na leitura de alguns livros dos profetas, eu pude experimentar alguns sentimentos de Deus. Isso que me trouxe muita alegria no coração. Os sentimentos de Deus, conhecer o coração de Deus, conhecer a motivação do coração de Deus em relação ao povo amado dele, que somos nós, aquele povo do Antigo Testamento e o que somos nós hoje. Pelas falas dos profetas, algumas falas que eu destaquei, a gente vai perceber o quanto Deus, o que está no coração de Deus. Isso me trouxe muito quebrantamento, muito temor, muito amor, e eu me senti abraçada por Deus o tempo todo, abraçada. E o título dessa pregação essa manhã eu intitulei como o abraço de Deus que confirma a aliança. O abraço de Deus que confirma a aliança. Eu quero terminar essa pregação hoje, você se sentindo abraçado por Deus, abraçado, como aquele pai que quer colocar no colo e não deixar nunca mais os seus filhos. Então olha só que interessante. A gente vai lá para o livro de Juízes, a gente percebe ao final de cada capítulo, na maioria dos capítulos do livro de Juízes, a gente percebe uma expressão que ela se repete. Depois disso, o povo pecou outra vez contra Deus. Depois disso, o povo pecou outra vez contra Deus. Então a gente vê em Juízes reiteradas ações do povo em que Deus se apresenta, Deus vai lá, resgata o povo, levanta juízes, traz de volta, restaura o povo, mas no capítulo seguinte, e o povo pecou outra vez contra Deus. Então reiteradamente a gente vê esse comportamento de desobediência em relação a Deus, mas Deus vai lá, levanta outro juiz e restaura. O tempo todo Deus vai colocando no caminho novamente o seu povo. Então eu destaquei aqui também o profeta Amós, né, que viveu lá em 750 a.C. Foi um período em que o povo estava cheio de pecado, muita corrupção, muita infidelidade.
e Deus tem que corrigir esse povo. Deus ordena a Joel que leve o povo ao arrependimento. Deus leva Amós que leve esse povo ao arrependimento. Então olha só o que diz no versículo 2:6 de Amós. O povo tem cometido tanto pecado, tanto mesmo, que tenho que castigá-los. Então vamos prestar atenção nas falas dos profetas. É o que transparece no coração de Deus. Então Deus dizendo, o povo tem cometido tanto pecado, tanto mesmo, que tenho que castigá-los. Então eu imagino o coração de Deus dizendo, puxa vida, eu vou ter que corrigi-los, mas certamente não era o desejo de Deus. O desejo de Deus era que nós pudéssemos obedecê-lo do começo ao fim. Ele disse, mas eu preciso corrigi-lo. Assim como um pai nunca quer corrigir o seu filho. Quem é pai, quem é mãe, sabe dos sentimentos que nós temos em relação aos filhos, mas muitas vezes a gente tem que pôr um filho ali de castigo, corrigir, exortar, de alguma forma para que ele seja reeducado e volte para os caminhos. Assim Deus faz conosco. O povo tem cometido tanto pecado, tanto mesmo, que eu tenho que castigá-lo. Já no versículo 9:14, no capítulo 9, versículo 14, ele diz assim, aí a gente vê a alegria de Deus em restaurar o povo. Trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra. E no 15, plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, falei. O próprio Deus, feliz em poder restaurar, resgatar e trazer de volta o povo para perto dele, o abraço dele, né? Está junto, mas foi necessária a correção. E olha que interessante também, no profeta Oséias, que viveu em 721 a.C., também o povo estava andando em desobediência, o povo entrou numa grande idolatria, se afastou de Deus, adorava outros deuses, outros ídolos, e se esqueceu completamente de Deus, dos mandamentos, das promessas, e Deus tristemente tem que punir novamente o povo, corrigir, reeducar, para depois restaurar novamente. Olha aqui, e tem um detalhe, esse profeta Oséias, ele vive uma experiência muito difícil, porque Deus quis tipificar, exemplificar o tipo de comportamento, de relacionamento que Israel estava tendo com Deus através da própria vida do profeta Oséias. Então, ordenou que ele se casasse com uma prostituta, literalmente, para que o povo visse qual era o tipo de comportamento deles em relação a Deus, que Deus era o marido fiel, mas que a prostituta simbolizava Israel, que era infiel a Deus, estava sendo infiel a Deus, estava traindo Deus. Então ele ordena que o profeta se case com uma prostituta. Olha que experiência que ele teve que viver para corrigir o povo. E aí no capítulo 6 e no versículo 6, olha o coração de Deus, olha a expressão de Deus. Eu quero que vocês me amem. Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Então, Deus, eu imagino o coração de Deus quebrado, corrigindo o filho e falando, eu quero que vocês me amem, que vocês me obedeçam. Não adianta uma religiosidade, não adianta cumprir o protocolo, se o coração de vocês está voltado para outros deuses, outros ídolos, está corrompido. E no capítulo 9, versículo 10, olha a expressão de Deus em relação a quando ele traz a memória de quando ele teve um contato com Israel, a alegria de ter encontrado Israel. Ele diz assim, o Senhor Deus diz, quando encontrei Israel pela primeira vez, fiquei alegre como quem acha uvas no deserto. E ao ver os seus antepassados, fiquei contente como quem colhe os primeiros figos maduros. Mas ele descreve depois a idolatria do povo. Então ele diz assim, puxa vida, como eu me lembro quando a gente se encontrou pela primeira vez, como eu fiquei alegre, Israel, de ter conhecido vocês, como eu me alegrei porque vocês são o meu povo amado. Mas vocês foram infiéis. Mas vocês pecaram e por isso eu terei que corrigi-los. Então Deus, ele traz a memória ao povo. Vocês se lembram do nosso relacionamento? Vocês se lembram o quanto era gostoso a gente estar junto? E olha o que o capítulo 11 e o versículo 8 diz. Israel,
Aí Deus já mostrando o abraço dele novamente, o aconchego dele, trazendo o seu povo de volta para debaixo da cobertura dele. Ele diz assim: Israel, como poderia eu abandoná-los? Como poderia desampará-los? O meu coração está comovido e tenho compaixão de vocês. Ele descreve o coração dele. Ele disse: o meu coração está comovido e eu tenho compaixão de vocês. Meu Deus, meu Deus. Então, lendo esses profetas, irmãos, eu fiquei envergonhada, porque nada é diferente hoje, nada é diferente. Nós temos o mesmo Deus, é o mesmo Deus que está o tempo inteiro conosco, nos trazendo de volta, nos trazendo a memória de volta o relacionamento, nos trazendo a memória as promessas, nos trazendo de volta a memória a obediência e nos trazendo de volta o arrebanhar de Deus, o colocar no colo, o abraço, e nós desobedecemos da mesma forma, esquecemos o tempo inteiro, e Deus tem que fazer a mesma correção conosco o tempo todo. Então o tempo todo eu imagino Deus lá dizendo assim: puxa vida, lá vou eu ter que corrigir a Patrícia, puxa vida, ela fez uma escolha errada de novo, puxa vida, como eu queria que ela tivesse feito a escolha certa para evitar essas consequências. Então, quando ele, no capítulo 14 e o versículo 4, Deus restaura, Deus restaurador, é um Deus que vai lá e reeduca o seu povo, mas para trazer de volta, nunca para abandonar. Então aqui mostra a restauração e o abraço de novo de Deus acolhendo aquele povo. Ele diz assim: o Senhor Deus diz: vou curar o meu povo da sua infidelidade e eu vou amá-lo com todo o meu coração. Esse é o Deus de hoje, restaurador, e ele demonstra através do profeta Oséias o sentimento do coração dele. Ah, que alegria! Agora eu vou curar o meu povo da infidelidade do povo, porque Deus é fiel, e vou amá-lo de todo o meu coração. Mas, irmãos, então aqui eu citei alguns profetas, porque são tantos. Se a gente lê a riqueza do Antigo Testamento, a gente chora do começo ao fim, porque a gente vê a presença de Deus o tempo todo. Nesse momento ainda a gente não tem a figura materializada de Jesus Cristo. Só depois no Novo Testamento que a gente vai ver a presença de Jesus Cristo materializada, né? O verbo se fazendo carne. Mas no Antigo Testamento a gente vê a figura do Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, o tempo inteiro agindo em nosso favor. Então aqui eu citei alguns profetas como exemplo da infidelidade e da restauração, das consequências. E não pense assim que a restauração de Deus acontecia de um dia para o outro. Havia consequências, no decorrer havia um lapso de tempo em que o povo tinha que sofrer muito por consequências e escolhas deles mesmos, né? E Deus o tempo todo ali advertindo, evita isso, não faz isso, evita isso. E as escolhas levaram à correção. Mas também eu quero trazer aqui à memória agora uma pessoa em que também é demonstrado no Antigo Testamento o coração e o sentimento de Deus em relação a esse grande menino, um menino na época, Daniel. Mas como Deus se alegrava com o comportamento e a obediência de Daniel, diferente daqueles que eu citei anteriormente, onde a gente fala da desobediência. Daniel era um jovem que viveu numa época mais ou menos 600 a.C., mas que ele sofreu passou por um momento bem apertado, porque foi a época em que Israel estava sendo presa no cativeiro da Babilônia. Então todos tiveram que ficar aos domínios dos babilônios, e Daniel, servo do Senhor, obediente, não se rendeu àquela cultura babilônia, e ele não se prostrava às ordens e os mandamentos daquele povo. Tanto é que a gente vê que Daniel, ainda que obediente, não foi livrado no sentido de ter que passar por perseguições. A gente vê Daniel na cova dos leões, a gente vê Daniel na fornalha, a gente vê Daniel preso, a gente vê Daniel o tempo inteiro passando por provações, mas Deus o tempo todo dando o livramento para ele. Mas o que eu quero destacar, novamente, o coração e o abraço e o carinho de Deus num comportamento obediente daquele menino. E eu lendo Daniel, já falei logo para Deus, fiquei com uma inveja santa de Daniel, porque eu disse: Deus, quanto amor, é esse amor que o Senhor sente por nós, é esse amor. Olha que coisa mais linda.
Daniel estava tendo uma visão e Deus precisava responder essa visão, para ele esclarecer sobre essa visão. Ele envia logo um anjo, o anjo Gabriel, para responder. Olha que o anjo, quando se encontra com Daniel, diz, no capítulo 9, versículo 23. Daniel, logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a visão a você. Gente, você ouvir isso de um anjo, Deus o ama muito. Vira um recado de Deus, Deus o ama muito, diante da obediência de Daniel. E mais, ele logo que você começou a orar, ou seja, nem terminou a oração, Deus já falou, vai lá, anjo, atende Daniel, atende o que ele está pedindo, explica para ele, socorre ele. Então, o que eu vejo? Eu só vejo Deus nos socorrendo, eu só vejo Deus cuidando excessivamente de um povo desobediente, mas amando o tempo todo, amando muito mais a obediência. Olha no capítulo 10, versículo 11, ainda Daniel, o anjo diz assim, de novo, ele fala 2 vezes nesse lindo livro, Deus o ama muito e por isso me mandou falar com você. Ele disse 2 vezes. Quando eu ouvi, lendo isso, eu falei, Deus o ama muito. Senhor Deus, o Senhor me ama muito? Apesar de eu ser tão infiel e tão desobediente, tão mimada, tão pequena, o Senhor me ama muito? E na minha pequenez, né, Deus respondendo, é na obediência, eu amo vocês independente, eu sou fiel, eu sou o próprio amor. E olha aqui no capítulo 10, no versículo 12, ainda o anjo Gabriel falando com Daniel. Não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. Deus ouvindo o tempo todo Daniel. Deixa eu ver o que Daniel está falando. Daniel está orando. Vai lá, anjo, fala com ele isso. Atende ele, socorre ele. E a gente, lendo o livro de Daniel, a gente vê que houve uma grande guerra no reino espiritual para que fosse levada uma mensagem para Daniel. E Gabriel precisou até de ajuda de um outro anjo mais forte para poder conseguir levar. Houve uma guerra muito grande. Há uma guerra muito grande no reino espiritual pela nossa vida. O tempo inteiro Deus está guerreando em nosso favor. A gente não consegue enxergar o mundo espiritual, mas as coisas estão acontecendo freneticamente em nosso favor. A luta é grande pela nossa vida, para que o Senhor consiga nos levar e conduzir até o dia final, puros. E para isso Ele precisa o tempo todo nos corrigir de comportamentos, de posicionamentos, de escolhas. E aqui a gente passa rapidamente por algumas passagens aí do Antigo Testamento que culmina no grande amor de Deus, o maior de todos. Eu só vejo amor aqui, abraço, acolhida de Deus o tempo todo, mas culmina na maior prova de amor de Deus. Depois do último profeta no Antigo Testamento, Deus fica em silêncio por 400 anos e o povo se perdeu completamente. É o silêncio interbíblico do Antigo Testamento até o Novo. O povo se perdeu completamente. Já não tinha mais profetas se levantando, já não se ouve mais a voz de Deus. Era pecado, corrupção, idolatria, o abandono da fé, desobediência às leis completamente. E Deus só viu uma saída. Acho que a mais difícil, entregar o seu único filho para nos socorrer, Jesus. Entregar o seu único filho, depois de ver todo esse amor e correção, ele ainda entrega Jesus, o seu único filho, para nos socorrer e envia à humanidade. Faz Jesus se tornar carne, faz o verbo se tornar carne, para então falar diretamente conosco. O próprio Deus veio em pessoa para falar diretamente conosco acerca do seu amor, acerca do plano da salvação, da redenção, para falar do céu, para falar de inferno, para falar da eternidade, para contar toda a verdade. Aquilo que era velado no Antigo Testamento, talvez eles não tivessem uma noção ampla ainda do que acontecia no reino espiritual. Com Jesus isso é aberto completamente. Ele revelou o plano para nós. Hoje nós temos amplo acesso às informações
do que é que acontece no reino espiritual. A Bíblia, ela me conta de Gênesis e Apocalipse qual é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, completamente. E olha o que Jesus, o próprio Filho de Deus, fala acerca do Deus Pai. Mais uma vez, a gente se sente aqui abraçado e amado por Deus. Jesus diz assim, em João 6, 38, 39. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele logo diz, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, do Deus Pai. O socorro veio do Deus Pai. Eu vim socorrer vocês, mas o socorro veio do Deus Pai. Ele me mandou. E ele continua, e esta é a vontade do Pai, a qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. E ainda dá o recado. Essa é a vontade de Deus. Eu não posso perder vocês. Eu vim para salvar vocês e tenho uma missão. Vou levar cada um de vocês para ele. Deus não queria o céu sem nós. Deus não queria o céu sem nós. Ele veio e mandou o seu Filho nos levar até ele. Ele veio vindo, caminhando pela linha do tempo, a gente vai vendo isso no Antigo Testamento, ele toda hora zelando, trazendo de volta para o prumo, trazendo de volta, corrigindo, ensinando, trazendo à memória tudo que a gente esquece todos os dias e a gente prefere abandonar, a gente prefere não esperar, mas ele vai e põe de novo, e aí ele traz Jesus, e fala, não perca nenhum deles, eu amo cada um deles, e eu quero estar com eles quando tudo acabar. E ele manda o seu filho, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu me sinto abraçada. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de Bíblia de papel. Tem minha Bíblia aqui, tem um monte de Bíblia, eu compro Bíblia, eu dou Bíblia, eu gosto muito. Quando eu sinto saudade do céu, eu sinto saudade da minha casa é o céu. Eu cheiro minha Bíblia, eu abraço minha Bíblia, eu fico olhando para ela e pensando, meu Deus, tudo está aqui, todas as respostas estão aqui. Esta é a minha resposta, é a palavra de Deus. E quando eu estou me sentindo abraçada ali, lendo a Bíblia e orando e clamando ao Senhor, eu penso, por que então que a gente se perde no meio do caminho? Por que então que muitas vezes a gente se esquece? Muitas vezes a gente prefere parar. Muitas vezes a gente se esfria, assim como aconteceu com os relatos no Antigo Testamento do povo. A gente vê Jesus trazendo a gente ao arrependimento, ele vem aqui pessoalmente, nos clama ao arrependimento, voltem para os caminhos, esquece essas práticas, para com isso. Os profetas fizeram isso, mas nós preferimos muitas vezes paralisar e desanimar. Nós estamos vendo uma série de pregações dos nossos pastores, especialmente os nossos líderes, nos chamando ao arrependimento, nos convocando aos consertos necessários, nos encorajando a separar o santo do profano, o certo do errado, nos encorajando a viver um estilo de santidade, nos encorajando a vestir roupas reais, nos encorajando a fazer escolhas retas. Deus é um Deus que nos mostra um único caminho reto. Nem para a direita, nem para a esquerda, é reto. É este o caminho que o tempo todo a Bíblia me ensina. E é o tempo todo o que eu tenho aprendido através das pregações, a não ter um traço sequer de dúvida em relação às minhas escolhas, em relação a Deus. Essa semana a Thaís pregou na Terça Life, ela trouxe um versículo e eu vou até repetir esse versículo porque mais uma vez esse versículo mostra para mim o coração e os sentimentos de Deus, o que Deus espera de nós, a coisa mais linda. Deuteronômio 5:29 diz assim: quem dera eles estivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Quem dera eles tivessem esse coração. Puxa, quem dera. Eu poderia
dar muito mais, não precisaria corrigir tanto, não precisaria o tempo inteiro ter que trazê-los de volta à reparação, ao conserto, o tempo todo, quem dera eles estivessem no coração essa disposição para temer-me e obedecer-me, obedecer todos os meus mandamentos. Este é o coração de Deus. Puxa vida, quem dera, quem dera, quem dera, tomara que eles façam a escolha certa. Eu me sinto abraçada quando eu escuto esse versículo e penso, puxa vida, o que Deus espera de mim? O que eu tenho feito? O que eu tenho feito, irmão? Eu agora faço uma pergunta. Qual é a resposta que nós temos dado para Deus? Qual a resposta? Eu digo resposta e não quais perguntas eu tenho feito. Qual a resposta a gente tem dado para Deus? Irmãos, quando eu digo assim, qual a resposta, não as perguntas, por quê? Sabe o que faz a gente paralisar? Sabe o que faz a gente desanimar no meio do caminho, esfriar, se esquecer de tudo que Deus já fez e tudo que Deus fará, se esquecer da onde nós saímos, a gente se esquecer das promessas, se esquecer da aliança, são as perguntas, sabe? Sabe quando eu pergunto, por que está demorando tanto, Deus? Deus, o Senhor não está me vendo? O Senhor não está me olhando? O Senhor não está vendo essa situação? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu ainda não consegui esse emprego? Por que eu fiquei desempregado? Deus, por que a minha renda caiu tanto? Mas eu preciso, Deus, sustentar minha família, eu tenho compromissos. O que está acontecendo, Deus? Deus, por que eu não me casei ainda, sabe? Eu tenho orado tanto, eu tenho sido tão obediente. Por que o Senhor não está vendo isso? O que está acontecendo? A minha família não se converteu ainda. Por quê? Por quê, Deus? Todas as vezes que eu faço essas indagações, seja de qual ordem for para o Senhor, por que isso está acontecendo? Toda vez que eu pergunto isso, eu me canso de esperar. Porque eu pergunto e vejo que ainda não aconteceu, eu não vi ainda com os meus olhos isso acontecer, então eu me canso. Sabe qual é o próximo passo da pergunta? É eu fazer no lugar de Deus. Eu fazer. Então, se não tá bom, de repente, por algum motivo, eu estou solteira, Deus prometeu para mim que eu não deveria, eu não vou ficar sozinha, então eu vou me casar com essa pessoa mesmo. Ela gosta tanto de mim, eu me antecipo às vontades de Deus. Ou então, puxa vida, eu quero tanto adquirir uma casa, ou sei lá, algo que eu estou buscando e orando ao Senhor, isso não tem acontecido, Deus não respondeu ainda, eu vou lá, faço um financiamento. Meto os pés pelas mãos, não sei esperar o tempo certo de Deus, porque ainda não estou vendo acontecer, já faz tantos anos, eu vou lá, faço com as minhas próprias mãos. Ou então eu sou tão jovem ainda, eu sou adolescente, eu tenho entregue tanto a minha vida para o Senhor, tenho servido tanto, mas o tempo está passando, eu estou envelhecendo, já estou, sei lá, com meus 20, 30 anos, já passou a minha adolescência, já passou a minha juventude, eu só estou servindo ao Senhor. Eu acho que eu vou viver, eu acho que eu vou me divertir um pouco. Depois eu volto, quem sabe, e desanimo e acabo me misturando com o mundo. Sabe, irmãos, eu tenho percebido que nós não temos tido paciência ou não temos crido nas promessas do Senhor e no tempo certo do Senhor de tudo acontecer, no tempo certo. A nossa memória, ela apaga rapidamente, a gente se esquece rapidamente. Por isso a Bíblia, se a gente vê, é um livro repetitivo. A gente tem vários livros na Bíblia que repetem as histórias, porque Deus quer que a gente nunca se esqueça. Deus ordena muito isso no Antigo Testamento. Sentem com seus filhos, ensinem isso para eles. Releiam os mandamentos o tempo todo, façam isso para vocês nunca se esquecerem das promessas que eu fiz, porque Deus é fiel e Ele vai cumprir cada uma dessas promessas. Agora, eu quero voltar novamente agora a um profeta do Antigo Testamento, que é o profeta Abacuque. Abacuque viveu no ano mais ou menos 612 a.C., e Abacuque, o significado dessa palavra, desse nome, Abacuque, é abraço. Abraço, exatamente o que nós estamos falando. E Abacuque, ele viveu numa época em que Israel, ele estava sendo oprimido, né, muito já pelos assírios, e os assírios eram um povo muito violento, sangrento, muito perseguidor de Israel.
E a Babilônia vem, os babilônios estão chegando e conquista os assírios. Então, se ele vê aquilo, ele fala, meu Deus, se eles conquistaram os assírios, que já era um povo totalmente cruel, imagina o que eles vão fazer conosco. E a Babilônia vem conquistando, vem ganhando espaço e se torna a maior potência mundial bélica e sai conquistando tudo. Abacuque vai, vê aquilo e não se conforma e fala, Deus, o que é que está acontecendo? O senhor não está vendo isso? Então ele faz as perguntas, né? Como eu acabei de falar, ele faz as perguntas para Deus. Deus, o senhor não está vendo isso? O senhor não está vendo que nós vamos morrer? Israel vai ser exterminado, né? Eu só tenho visto sangue. Então ele faz várias vezes perguntas para Deus. Abacuque é um livro curtinho, tem 3 capítulos, vale muito a pena sentar e ler e compreender a beleza desse livro. E ele então indaga a Deus várias vezes, né, sobre o silêncio de Deus acerca dessa conquista da Babilônia, né? Então olha só, o que fala logo no comecinho, no primeiro capítulo, no versículo 2, diz assim, ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? As mesmas perguntas que a gente faz hoje. Deus, o Senhor não está vendo isso? Deus, eu tenho orado tanto para conseguir essas coisas, para minha família se converter, para eu conseguir aquele emprego. Por que a minha saúde está tão debilitada? Deus, por quê? Por quê? Por quê? Então, Abacuque, ele também fez as perguntas. Deus, até quando eu vou ficar clamando ao Senhor? E aí no capítulo 2, no versículo 1, ele fala assim, eu vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como ele vai responder a minha queixa. Então ele insiste no Senhor, né, em fazer perguntas. E aqui na resposta de Deus eu vejo novamente o abraço de Deus respondendo para ele, né? Com amor o Senhor nunca nos deixa sem resposta. Ele responde para Abacuque. Abacuque, no 2:2. Abacuque, escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. E aí ele mostra a visão para Abacuque da queda da Babilônia, né? Mas Deus diz, qual o momento? No momento exato, no momento de Deus, no momento em que Deus preparou, no momento certo. E olha a resposta, então, de Abacuque para Deus, no 3:16. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam, ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos nem gado nos currais. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor, Deus, é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Deus vai cumprir cada uma das promessas. Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir no tempo exato, como Ele respondeu para Abacuque, no tempo exato. Eu preciso saber responder ao Senhor e não perguntar ao Senhor. A minha resposta sempre será: ainda assim eu louvarei ao Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não esteja vendo nada, ainda assim eu louvarei ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para cumprir cada uma das promessas que Ele faz no tempo exato. Deus, Ele nunca chega atrasado e nem adiantado, Ele chega na hora certa. É no tempo do Senhor que Ele cumpre cada uma das suas promessas. Irmãos, eu me lembro de uma época, há uns 2 anos atrás, no local onde eu estava trabalhando,
Eu passei por um ano muito difícil, de muita provação, foi um ano de muita humilhação. Foi um tempo, já dei esse testemunho na nossa igreja, vou resumir bem rapidinho. Mas tudo por conta de metas, né? Quem trabalha em empresa sabe como funciona. Metas, eu tinha que cumprir essas metas. No começo do ano eu fui muito cobrada disso, né? Então eu fui dia a dia, era muita humilhação. Ao ponto assim de eu realmente não suportar e eu querer pedir demissão. E eu me lembro que num momento de muito constrangimento, muita humilhação, eu vim para casa, orei ao Senhor e eu tinha decidido, eu vou pedir demissão. E aí na segunda-feira liguei para o meu gestor e falei, não dá mais, eu preciso me desligar, eu acho que não dá mais. Esse tipo de relacionamento não é saudável para nenhuma das partes, eu estou me desligando. Mas eu orei ao Senhor, né? Eu orei e falei, Deus, acabou, não estou tolerando, o Senhor não está vendo isso, Deus? Puxa vida, tanto, né? Dia após dia o Senhor não está vendo isso, não é justo isso. É exatamente como Abacuque fez, não é justo, o Senhor não está vendo. E Deus simplesmente respondeu para mim, não saia, ainda não é o tempo. A minha promessa, o propósito que eu tenho ali dentro não se cumpriu, não saia. E eu não sabia o que era, mas para mim não fazia mais sentido ficar. Eu queria mesmo pedir demissão e acabou. Eu esperei mais um dia, mais 2 dias. Eu estava pronto para pedir demissão e Deus disse, não, o meu propósito ainda não se cumpriu. Isso foi no começo do ano, no mês de janeiro, fevereiro. No mês de março, eu fiquei firme ali por ouvir a voz de Deus, suportando. Aí quando foi no mês de março, mais ou menos, a gente teve um problema e um gestor teve que vir do interior para trabalhar aqui em São Paulo. E quando ele veio para São Paulo, então a gente estreitou um relacionamento, ficamos amigos, eu pude conhecer ele um pouco mais. E num almoço informal, ele comentou comigo que já faziam 21 anos que ele não falava com o pai dele. E aquilo me deu um choque, eu falei, puxa vida, como assim? Um pai não fala com um filho não fala com o pai há 21 anos? E ele é jovem, eu falei, praticamente a vida toda, então você está sem falar com ele. E aí eu pude ministrar o amor de Deus na vida dele ali na hora do almoço, conversamos mais vezes e falei o que Deus espera de nós em relação a honrar pai e mãe, enfim, ministrei a palavra do Senhor para ele ali despretensiosamente, mas o que eu vivo, o que eu conheço. E aquilo tocou tanto o coração dele, tanto, que ele não conseguia nem dormir pensando no que eu havia dito. Então ele foi, e naquele mesmo final de semana, porque ele ficou em São Paulo ainda praticamente o mês inteiro, ele foi atrás do pai dele e foi pedir perdão. Como eu havia sugerido, eu falei, procure seu pai, vai pedir perdão. Eu sei que faz 21 anos que vocês não se falam, mas você tem 2 chances. Você vai lá bater na porta. Se ele recebeu o teu perdão, restaurou o relacionamento. Se ele não recebeu o teu perdão, diante de Deus você fez a sua parte. Você lutou por restabelecer esse relacionamento e ele foi. Ele acolheu o meu conselho e foi. E eles se abraçaram quando eles se encontraram. Ele disse que quando o pai dele abriu a porta e viu ele já começou a chorar e se abraçaram. O relacionamento foi restaurado. Deus tinha uma promessa para ele. Deus sabia o tempo certo que ele viria para São Paulo. Deus sabia que se eu pedisse demissão, não cumpriria o propósito, pois eu fiquei até o final ali. E aí eu entendi então, e hoje eles são grandes amigos, um relacionamento foi restaurado. E no final do ano, daquele ano de tanto sofrimento, a cereja do bolo, nós batemos as metas, né, recebemos premiação, fomos honrados, e ali naquele ano eu vi então a promessa de Deus se cumprindo, a visão, né, que Deus tinha para aquele local, para aquele ano se cumprir. Eu poderia ter tomado uma iniciativa antecipada, sair e acabar com tudo, né, o que Deus havia projetado para aquele lugar. Então, irmãos, eu penso que chegou a hora da gente, no momento que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos tendo que tomar decisões acertadas, eu penso que chegou a hora realmente da gente separar os homens dos meninos. Quando eu digo isso, eu digo as pessoas maduras dos adultos infantilizados. Eu penso que chegou a hora da gente fazer escolhas maduras confiando no Senhor. A gente viver uma vida reta diante do Senhor, fazendo renúncia sim, fazendo escolhas certas sim, não se misturando sim, sabe? Não querendo agradar o mundo e viver no mesmo estilo mundano. A gente tem ouvido isso muito em pregações. Agora chegou a hora da gente separar o joio do trigo. Chegou a hora da gente dar a resposta para o Senhor. Deus, eu estou do teu lado. É com o Senhor que eu quero andar. Eu quero ser obediente como Daniel.
Eu quero no dia final receber o teu abraço. Eu quero ouvir do Senhor. Eu amo você, como ele disse para Daniel. Eu te amo por causa da sua obediência. Então, irmãos, eu quero caminhar para o final aqui agora, lendo para vocês um versículo que está escrito da carta aos Hebreus. Era um momento também que o escritor de Hebreus estava motivando aquele povo, que era um povo judeu de origem, de nascença, e estava passando por perseguições, que Jesus já havia ido embora, e eles estavam temendo, estavam com medo das perseguições. Então havia um grande perigo deles abandonarem a fé e voltarem para a fé dos seus antepassados, né? Então o escritor de Hebreus, ele demonstra isso, não é a hora, para com isso. Então Hebreus 5, 12 e 14 diz assim: depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez do alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo e o que está errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. É tempo da gente se alimentar do alimento sólido, crescer, sermos adultos, deixarmos de ser meninos, sabe? Pôr a mão no arado, olhar para frente, avançar. Nós passamos por um ano tão difícil, que eu penso que agora foi esse ano de consolidar a nossa fé no Senhor e não de desistir, como a gente tem visto muitas pessoas que desanimaram. Não, agora é a hora de crescer, de consolidar, de amadurecer, para que a gente possa receber as promessas do Senhor antes. Que a gente possa receber as promessas do Senhor e não viver sendo corrigido, sendo toda hora reeducado por Deus. Vamos dar uma resposta ao Senhor, agradar o coração de Deus, trazer alegria ao coração do Deus Pai, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Deus é fiel, Deus está conosco, sempre esteve, nunca nos abandonou. E Ele vai continuar até o fim. Se Deus fez uma promessa para você, irmão, Ele vai cumprir no tempo exato. Exato, no tempo dele. E durante esse período de espera, eu ainda louvarei o Senhor. E eu quero encerrar agora com uma oração ainda que está em Hebreus. Hebreus 13, de 20 a 21. Diz assim, preste atenção, irmãos, que oração linda. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz é o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a vontade dele e que ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada e a Cristo seja dada a glória para todos sempre. Amém. Tudo é dele, por ele e para ele, irmãos. Que você receba essa palavra com muito amor, se sinta abraçado por Deus. Essa é uma manhã que eu espero que você saia abraçado. Honre a Deus com as suas respostas de fidelidade, de compaixão ao próximo, de amor, de trabalho no reino, de estar firme no Evangelho, de mostrar através da sua conduta, do seu caráter, que você é um filho de Deus amado. E que o Senhor possa abençoar você, te cobrir de muito amor, unção e graça e de abraço. Se sinta abraçado pelo Senhor. Deus abençoe você.